psicografado pela Joana de Ângeles, é um livro chamado Triunfo Pessoal. Um é o capítulo chamado Religião e Saúde, que a Su tirou fotografia e enviou para mim e eu fiquei estudando. E eu também peguei numa série psicológica Joana de Ângeles, que é lá da Casa do Caminho, do Divaldo Franco, tem um psicólogo chamado Cláudio Sinotti, que ele e a esposa dele fazem um estudo sobre os livros da Joana de Ângeles. Então, eu fui lá no módulo 1, capítulo 1, que fala sobre a estrutura psicológica dos seres humanos, para complementar o que eu estava estudando no capítulo que a Su me passou. Tá. Para falar sobre religião e saúde, eu queria falar para vocês que eu estou considerando como religião um conjunto de conhecimentos que busca sempre ligar nós, as pessoas encarnadas, a Deus. Então, todo conjunto de conhecimentos que tem essa missão, que tem esse objetivo de fazer essa ligação, essa ponte entre o ser humano e Deus, a gente pode considerar como religião. E saúde como o bem-estar físico, emocional e socioeconômico. Então, saúde não é simplesmente a ausência de doença. O conceito de saúde é muito mais amplo. Então, é a gente estar saudável fisicamente, a gente estar saudável emocionalmente e ter uma vida social e econômica razoável para que a gente tenha um certo conforto para conviver com as pessoas e morar, se alimentar e viver bem, né? Inclusive, tem a questão também da saúde espiritual, né, Ana? Porque a gente encontra hoje em dia muita gente bem fisicamente, mas... Só que eu estou jogando, nesse momento, esse conceito, esse emocional, englobando isso, e aí um pouquinho para frente fica justificado isso. Bom, quando uma pessoa adota uma religião que lhe proporciona construir valores de dignidade e bem-estar, essa religião contribui para a sua saúde. Então, se a gente adota, se a gente escolhe uma religião que faz com que a gente faça todas essas modificações que o Carlos Júnior estava falando, que a gente procura se modificar e estar bem consigo mesmo e com as outras pessoas, então essa religião, ela contribui para a nossa saúde. E aí, esses valores, construir esses valores, a gente pode pensar em honestidade, integridade, respeito, né? Solidariedade, liberdade, autonomia, né? Porque às vezes a gente é livre para fazer alguma coisa, mas não tem autonomia para fazer. Então, que a gente conquiste isso tudo, né? Amor a si mesmo, né? Buscando sempre se conhecer, amar ao próximo, a natureza e a vida. Mas existem, quando a gente fala em religião, e a gente está falando de que leva a pessoa a conquistar valores, né, para o seu próprio bem-estar, então isso está contribuindo com a sua saúde, a gente tem dois aspectos em relação à religião. Porque a crença religiosa, ela pode expressar-se sobre dois aspectos psicológicos. Uma religião, ela pode se apresentar para a pessoa e a pessoa obedecer a isso. Ela pode ser castradora, proibitiva e geradora de culpa e de medo. Então, é comum a gente falar, mas você não vai beber? Não, minha religião não permite. Você não vai. Às vezes a pessoa está louca para fazer, mas não faz porque a religião não permite. Então, não é ela que decidiu.
não é vencer as suas dificuldades travando essa batalha consigo mesmo, se melhorando, se evoluindo. Então ela está submissa aos valores de uma religião, ao invés de travar uma briga real com ela mesma para ela poder se melhorar e continuar evoluindo. E a religião, por outro lado, ela pode ser estimulante, psicoterapêutica, que o Carlos Júnior estava expondo aqui de uma maneira super boa, até deu o exemplo da amiga dele lá da Paraíba, no sentido da gente travar essa briga, às vezes sem culpa, se perdoando por que fez, e aí tenta não fazer, faz de novo, e aí essa luta, nesse sentido, a religião ela é terapêutica e muitas vezes consoladora, né? Quando morre alguém muito próximo da gente e que a gente sabe que não é para sempre e que é um distanciamento temporário, isso é consolador, né? Então, é claro que a gente sofre, é claro que a gente sente, mas a gente sabe que é uma questão de vida material e vida espiritual, né? E aí, eu também estou partindo do princípio que não existe uma religião melhor do que a outra, né? O que a gente deve considerar é como é que a pessoa que adotou uma determinada religião, como é que ela vivencia essa religião. Porque não adianta nada, por exemplo, ser espírita e ficar com medo de tudo porque tem medo do obsessor, né? Não, eu não vou fazer tal coisa porque senão eu vou ter um obsessor, vou atrair um obsessor e tudo é culpa do espírito. Ela se isenta de responsabilidade, aí tudo é o espírito, tudo é o obsessor, não vou fazer tal coisa porque o obsessor é a mesma coisa que a gente ir numa outra religião que coloca o inimigo contra a gente, né? Não, se você fizer tal coisa, você vai ter o inimigo, isso é coisa do inimigo. Tudo se justifica ou pelo obsessor ou pelo inimigo. Então, não existe uma religião melhor do que a outra. A gente tem que ver como é que a pessoa vivencia essa religião e essas verdades de cada religião, né? Se essa religião proporciona o encontro da pessoa consigo mesma, já que está se propondo a ser uma ponte entre nós e Deus, como é que essa religião proporciona o encontro da pessoa consigo mesma e com Deus? A gente vai ver que Deus está dentro de nós, né? E aí esse encontro, essa ponte deve partir desse Deus que tem dentro de nós para a gente encontrar o Deus Pai de todos, né? E aí o próprio Divaldo, a Joana de Ângeles, né, fala que são muitos os conflitos, olha só, são muitos os conflitos e transtornos psicológicos desencadeados pela fé religiosa totalitária. Quer dizer, só ela que tem razão, só ela que tem a verdade última, né? Excessivamente dogmática, imperiosa, por inibir os valores da personalidade e bloquear o discernimento da psique. Então, a pessoa fica submissa a essas verdades e se isenta de responsabilidade, no sentido que ela não se desenvolve. A vida dela, o comportamento dela gira em torno das verdades da religião e não uma verdade que ela buscou e que ela encontrou o jeito dela ser. Hoje de manhã, o meu companheiro me acordou e me mostrou uma música na verdade do Elvis Presley, mas ele colocou do Frank Sinatra, aquela My Way. E fala exatamente isso, que depois de um certo tempo, as coisas que ele fez, mas tudo que ele enfrentou, e enfrentou do jeito dele. A letra da música, ele vai ouvir do Frank Sinatra e vai aparecendo a tradução. É muito lindo e eu acho que cabe exatamente aqui, como é que cada um ao seu jeito, né, com o seu estilo, né, resolve as questões do dia a dia a seu modo, né? E aí a psicologia transpessoal, que é essa que a Joana de Ângeles editou, né, por meio do Divaldo Pereira Franco,
e com base no Jung, que é um outro psicólogo que teve encarnado, só que aí ela complementou, né, de uma maneira brilhante essa teoria. Então, a psicologia transpessoal afirma que a nossa essência é espiritual. Isso, para nós, não é nenhuma novidade, porque se a gente parte do princípio que a vida material, que a nossa vida na matéria ela é passageira e que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, e que a gente reencarna e para a gente poder evoluir e que o nosso espírito que continua vivendo, então a gente sabe que a nossa essência ela é espiritual. Mas isso, para outras religiões, para muitas pessoas, isso é questão de controvérsia, né? E de muitas vezes até de polêmica. Aí eu estou falando isso porque para falar sobre essa relação entre religião e saúde, né? Aí a psicologia transpessoal, eu até expliquei aqui uma época, numa outra palestra, falando sobre como é que é a nossa estrutura psicológica, né? Então, a Joana de Ângeles até pega o mesmo modelo do Freud, daquele gelo, né? Esqueci o nome, aquele bloco de gelo enorme. Do iceberg. Então, a pontinha é o nosso ego. Depois, a gente tem aí a Joana fala o seguinte, olha, a gente realmente tem uma pontinha, que é a nossa consciência, e o nosso ego, que a gente já falou aqui agora há pouco, é o centro dessa consciência. Então, isso é a noção que a gente tem da vida, que eu me sinto bem aqui, que eu sou amiga de vocês, que a Marta é minha irmã, que o Jonas, esse Lorde inglês, é meu cunhado, e assim a gente vai lidando com as coisas. Então, isso é a consciência, né? E ela fala que, além dessa consciência, a gente tem um inconsciente pessoal, que é essas informações que muitas vezes são muito doloridas para nós, e que a gente joga para o inconsciente, que a gente não se lembra, mas que fez parte da nossa vida. E não é porque a gente não se lembra que deixou de existir, está ali latente. E mais profundamente existe o inconsciente coletivo ou inconsciente profundo, que são a memória, mas que não está acessível à nossa consciência, de todas as nossas reencarnações. E o self, que o Jung trouxe esse conceito, e a Joana de Ângeles fala que o self é o centro desse psiquismo total, porque na verdade o que a gente é o que está nessa profundeza, né? Porque é o total mesmo de todas as vivências que a gente teve e todas as informações que a gente traz ali. E o que a gente está vivendo hoje encarnado é em função disso tudo que a gente viveu já e que a gente não se lembra, mas que está aí presente, né? E o self, olha só, segundo o Jung, né, é o centro regulador da nossa vida psicológica. Então é ele que energiza, é ele que traz, e o Carlos Jung falou super bem, é ele que traz essa possibilidade de movimento interno que todos nós temos, né? E com a criatividade de cada um lidar com esse movimento, com essa energia, à sua maneira, né? E olha só, que corresponde simbolicamente à imagem de Deus que temos em nós. É a centelha divina, né? E com esse movimento que o self ele produz, por quê? Porque é para a gente, com o tempo, conquistar e ser essa centelha divina que temos em nós. Para a gente se transformar nessa centelha divina, né? Então, o self significa a potencialidade, aquilo que move a todos nós a ser o divino que reside em nós, a centelha divina, né? Então, todos nós estamos fadados à evolução, uns mais demoradamente, outros mais rapidamente, mas todos nós necessariamente, seja obsessor, seja de luz, seja isso, seja aquilo, todo mundo, por quê? Porque tem essa centelha divina. E cada um
está lidando com isso à sua maneira, né? Então, essa centelha divina que se desenvolve pelas experiências que vivemos nas diversas reencarnações. Então, essa centelha divina, ela vai brilhando mais ou menos de acordo com o que a gente vai fazendo e decidindo no nosso dia a dia, né? Quando a gente lê várias vezes, eu não me lembro quem que falou isso, porque a minha memória, né? Mas, ó, brilhai a vossa luz. Quando a gente fala brilhai a vossa luz, e a gente lê isso no Evangelho, vê isso na bibliografia espírita e mesmo em outras religiões, quando fala brilhai a vossa luz, para a psicologia transpessoal é o self, é o movimento do self fazendo com que a gente se desenvolva. Então, e a religião, quando ela é proibitiva, quando ela coloca medo e culpa nas pessoas, ela impede a liberdade da pessoa de se expandir, de conquistar, de fazer brilhar essa luz. Porque ao invés dela travar a batalha consigo mesma, ela está refém dos dogmas, das certezas dessa religião. Então ela não faz nada à sua moda, ao seu jeito, porque ela tem medo. Então ela fica, né? Ela fica controlada e na rédea dessas certezas dessa religião. Olha só o que o Divaldo fala, né? Por isso, é necessário examinar se a religião mantém a pessoa infantilizada, porque é infantilizada mesmo, né? Porque criança que a gente fala, não faz isso, não faz aquilo, não vai aí, não pode ir lá, larará. Mas se a gente não conquista essa autonomia, a gente continua infantilizado. Dependente dos seus princípios e receosa das lutas que deve enfrentar. Na verdade, está só adiando, né? Porque uma hora ou outra, eu sou terrivelmente medrosa, por exemplo. Para vir aqui falar, eu dei aula há 30 anos. Cada vez que eu ia para a escola, para dar aula, eu tinha esse gelo dentro de mim. Mas a gente não pode deixar o medo bloquear a gente. Vai com medo, vai sem medo, mas vai. Tem que ir, tem que fazer, né? Bom, medo e um monte de outras coisas. E às vezes eu fico pensando, quando a gente mora com alguém, quando a gente tem um companheiro ou uma companheira, que a gente percebe o tanto de problemas que a gente tem, porque a gente joga pro outro, né? Aí eu, por exemplo, hoje em dia eu falo, mas não acredito, né? Não acredito, mas eu engulo, assim, né? Aí eu fico com aquela cara de anta batizada, mas aí essa relação proporciona que depois, quando a raiva passa, você fala, mas não era ele tão errado, eu tive a minha parte também, né? Então, essa ginástica que a gente tem que fazer no dia a dia, ela chega a ser saudável, né? Que deve enfrentar a fim de adquirir a maturidade psicológica. Então, é só enfrentando mesmo, é só fazendo bobagem, caindo, levantando, se desculpando, se amando, falando não vou fazer de novo e faz outra vez. É só nessa batalha que a gente consegue ter maturidade psicológica, né? Eu não sei se eu adquiri muito, porque eu vejo fazendo besteira, as mesmas coisas quando eu tinha uns 18, 19, 20, 30, mas assim, mas vamos lá. Mas eu tenho alguma certeza, sabe? Então, hoje em dia, eu estou com 61. Quando me dá um medo de alguma coisa, eu sinto que eu tenho uma base, sabe? Sabe essa coisa de você andar e pisar e ver que é sólido, assim? Não é mais pisar na areia movediça ou numa areia que você fica meio... Então, eu continuo esparolada, eu continuo assim, mas eu sinto que eu fui enfrentando meus medos, as minhas coisas, eu fui percebendo que eu sou capaz de um monte de coisas e não consegui trabalhar um monte de outras. Ultimamente, vocês não acreditam, mas eu consegui ser disciplinada. Até arrumar a cozinha, gente, eu vejo alguma coisa na pia. Quando ficava assim a cozinha, sou super, parece bobagem,
Mas vocês não imaginam tanto que isso para mim é um avanço. Porque eu não tinha disciplina, Eu era completamente avoada, assim. Continuo, mas mais disciplinado um pouquinho. Aí, olha só, observamos em relação à doença, né, em relação à saúde e à doença, a gente observa as diferenças individuais na saúde, nas características, porque cada um traz uma necessidade espiritual para evoluir. E aí a gente fala, fulano tem essa predisposição e acabou acontecendo mesmo, né? Olha só o que aquele Cláudio Sinotti, naquelas aulas lá que eu assisti, olha só como é que é interessante. Porque o gene que vai determinar as nossas características, né, as combinações, né, Noide? Porque o gene é o trabalho do próprio espírito de retirar da carga genética dos pais as características que precisa para a sua própria evolução. Então, não é o mais forte dos espermatozoides que chega lá e vencedor. Não, o que chega lá para fecundar o óvulo é o que tem as características necessárias para a pessoa nascer daquele jeito. Então, se alguma pessoa que é mais frágil fisicamente, você fala, mas aquele ali, o urubu de baixo faz no de cima de tão pesada que tudo acontece com a pessoa. Mas não é, às vezes, é justamente isso, parece coisa da gente ficar submissa a algumas religiões e ficar no comodismo, né, no sentido de falar, a vida é assim mesmo. Mas, olha, vai depender da maneira como a gente olha isso. Porque, às vezes, a pessoa precisa passar por algumas condições justamente para conseguir superar aquelas dificuldades que ela mesma buscou no decorrer da vida e que está impregnado ali naquele ser, né, naquele inconsciente profundo e que está dificultando ela a evoluir e fazer brilhar a própria luz. Falar é fácil, né? Agora viver isso é que são elas. Se fosse realmente só os portões que chegavam lá primeiro, não havia ninguém deficiente, né? Ai, gente, não era para eu ser deficiente, porque eu sou dos anos 60. E naquela época o médico receitou talidomida para minha mãe, porque ela tinha muito enjoo. Ela falou, não vou tomar isso aqui. Comprou e não tomou, senão eu estava aqui. E aqui. Não era para eu ser assim. Chega já o que eu tenho. Os princípios da religião libertadora devem contribuir para a autoaceitação. Então, mas não é aquela coisa submissa de falar, ai, coitadinha de mim, sabe? Eu sou assim, eu sofro assim, mas Deus quis assim. Não é essa a autoaceitação. É no sentido de compreender que aquilo era necessário para poder nós, para a gente trabalhar isso e para poder superar isso, se a gente imagina nessa continuidade. Ai, eu estou atrasada já. Não. Eu estava assistindo, tem uma palestra do Divaldo que fala sobre saúde. Foi um 5º congresso que aconteceu nos Estados Unidos, na Flórida. É de 1 hora e tanto, tem outra que é de 4 horas, que ele fala sobre saúde. E justamente essa questão de saúde, ele falou assim, eu por causa de um suicídio por afogamento numa encarnação passada, eu nasci com um problema de pulmão. Já tive asma, já tive bronquite. Ele falou, minha bronquite já desafiou 34 médicos, não sei o quê. E teve um médico que falou para ele, Divaldo, essa bronquite é crônica. Ele falou, de jeito nenhum. Ela é imortal, porque passou de uma encarnação para outra. Aí ele mesmo falando da necessidade dele de viver aquilo ali para poder... a responsabilidade que o Carlos Júnior estava falando.
Então, promove a autoaceitação para o reconhecimento dos próprios limites. Às vezes a gente, muitas vezes, quer dar o passo maior do que a perna, né? Ou então não acredita na possibilidade, né? Proporcionando as condições para desenvolver os valores que dormem latentes. Porque a centelha divina está aí, é uma questão de tempo e de esforço e de luta para isso tudo vir à tona, né? Especialmente ampliando a capacidade de amar ao próximo, amar a natureza, porque ele vai falar, vai fazer uma relação de Deus com a natureza. Então, quando você ama a natureza, você ama a Deus, né? A vida e a si mesmo, né? Então, a questão da justiça, que o Carlos Júnior estava falando agora há pouco. Há 2 folhinhas só. Quando a religião liberta do medo e da ansiedade, porque, gente, não é fácil viver, ainda mais quando a gente é adulto, que a gente tem que viver por nossa conta, que não tem a mãe, não tem o pai mais para ficar socorrendo a gente. Viver não é fácil, sem enfrentar, né, a vida, trabalhar para poder se manter, lutar, e as coisas que atravessam o dia a dia, não é fácil. Muitas vezes a gente tem medo mesmo, a vida proporciona medo e ansiedade, né? Então, e quando a religião liberta a gente do medo e da ansiedade, proporciona a coragem natural para o autoenfrentamento. Porque esse medo, na verdade, não é só do mundo, é um medo interno, é um medo nosso de enfrentar as dificuldades, porque a gente lança para fora um medo que a gente tem dentro de lutar. Tornando-se terapêutica e geradora de saúde. Então, quando a gente briga muito com os outros e com a gente, né, e fazendo essa reflexão, ela é sempre saudável, né? Uma pessoa que briga muito consigo mesmo e com os outros, está batalhando, está na vida. Com certeza vai sair depois lá fora, né, quando a gente sair dessa vida material, com muito mais ganhos, né? Não é também passando por cima de todo mundo, é nessa reflexão, nessa batalha, né? E o homem livre busca Deus exatamente porque se encontra livre. Olha só que interessante, né? Quanto mais desnecessário for a opinião dos outros, o que as pessoas acham de você, quanto mais a gente achar as nossas certezas reflexivas quando a gente vê, e a reflexão chama a crítica também, né? E não a culpa, quando a gente tem essas certezas, a gente está muito melhor, né? É esse chão firme que a gente vai conseguindo encontrar. Então, nesse estado de equilíbrio, a saúde impera e a enfermidade, ela é temporária. Também não dá para sair sem nada, né, gente? Não, eu nasci saudável, a gente vai sendo atropelado por gripe, agora por Covid, H2N não sei das quantas. A esposa do meu companheiro que faleceu enfrentou H1N1 e não conseguiu se recuperar. Então, assim, a gente atravessa mesmo, né? Só que a gente não pode se sentir doente, né? Eu não sou doente, eu estou doente. E se é uma coisa longa, também está doente, porque uma hora ou outra isso vai terminar, né? Pela religião, olha só, pela religião o homem aprofunda reflexões e mergulha no seu inconsciente, mesmo sem ter essa intenção de mergulhar no inconsciente. Mas a religião proporciona isso, né? Fazendo repassar angústias e incertezas. Então é como se a gente fosse trabalhando esses nós, tipo rede, sabe? Ou então correntinha, quando a gente joga lá de qualquer jeito, vai dando nó, aí você vai repassando e vai desfazendo os nós, repassando as angústias e incertezas, animosidades e tormentos que podem ser enfrentadas à luz da proposta de fé. Se a gente não se sente sozinho, se a gente se sente amparado, porque chega um momento que não adianta falar o que você está sentindo para as outras pessoas, por mais amigas que sejam. Chega um momento que você fala, não tem saída.
né? Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Então, se não tivesse outra coisa além disso, seria um desespero. Mas se a gente sente que tem esse ser maior, que vivencia dentro de mim ainda, isso, gente, eu morria de inveja de quem falava assim pra mim, entreguei na mão de Deus. Eu falava, pô, deve ser uma delícia, né? Mas assim, chega uma hora que a gente tem que fazer isso mesmo, falar, ó, entreguei, porque que dependia eu fazer, eu já fiz. Que podem ser enfrentados à luz da proposta de fé e que são lentamente diluídos, portanto, eliminados a serviço do bem-estar pessoal que se instala lentamente, tornando-o cada vez mais livre e, portanto, mais feliz. Felicidade é tudo, né, gente, de bom, alívio. Bom. Olha só que difícil. As pessoas que não se firmam em expressão religiosa alguma, quando surpreendidas pelos fenômenos psicopatológicos ou pelos desastres morais, sociais, econômicos, possuem menos estrutura emocional equilibrada, atirando-se desesperadas no fosso profundo da autodestruição. Nós já tivemos assim, pessoas que frequentavam o Fabiano, que assistiam às palestras, mas que quando enfrentou um problema econômico muito difícil, tirou a própria vida. Então, por isso que eu digo, como que a pessoa se vincula a essa religião. Porque se a pessoa não consegue travar, aproveitar da religião, das verdades da religião, para se transformar, olha, não adianta. Uma decisão, e não adianta a gente se sentir culpado porque a pessoa fez isso. Porque é uma questão de decisão. É uma questão de liberdade e autonomia para fazer, por mais dolorido que isso seja. Eu custei muito para chegar a essa conclusão, mas hoje em dia eu acredito nisso. A gente faz o que a gente pode, né? Então, para encerrar, vamos aproveitar a liberdade que a doutrina espírita proporciona e fazer brilhar a nossa luz. E não ficar com medo de obsessor. Se tiver que enfrentar o obsessor, nós vamos enfrentar o obsessor. E aí vamos dar um jeito de encaminhar ele para uma situação melhor, porque aí ele melhora e a gente também. Não adianta ter medo para isso. Terminei. Obrigada pela paciência da oração. Então vamos encerrar, né, gente? Senhor Jesus, amigo e irmão de todas as horas, que possamos nos sentir abraçados e com a capacidade de confiar na sua proteção, na sua amizade, no seu companheirismo conosco, que possamos nos abrir para todas as suas sugestões, para todas as suas orientações. Muito obrigada por tudo e fique conosco, hoje e sempre. Assim seja.